Já imaginou perder tudo em um só dia? O movimento das pernas, a confiança e até a esperança de amar. Foi exatamente o que aconteceu com Isabela Valverde, uma herdeira poderosa que acreditava que nunca mais sorriria. Até que um simples mecânico entrou em sua vida e mudou tudo. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos muito saber até onde as nossas histórias estão chegando. A sua participação é muito importante para nós, aqui do Histórias Comoventes. Agora sim, vamos começar. As luzes do restaurante refletiam nos cristais das taças, como se cada uma delas fosse um espelho cruel, devolvendo à protagonista a lembrança de todas as vezes em que foi julgada, observada e diminuída. Isabela Valverde, herdeira de um dos impérios empresariais mais poderosos do país, entrou naquele salão com a postura impecável que aprendera a sustentar desde criança. Seu blazer sob medida, o cabelo dourado penteados elegantemente, o batom em tom sóbrio, tudo cuidadosamente escolhido para esconder a vulnerabilidade que pulsava em seu peito. Mas nada, absolutamente nada, poderia apagar a cadeira de rodas que sustentava o corpo que, há anos, deixara de responder como antes. Naquele instante, os olhares não eram de admiração, mas de julgamento. E quando o homem com quem havia marcado um encontro às cegas se levantou abruptamente, sua voz soou como uma lâmina cortando o ambiente. Espere, você está em uma cadeira de rodas. Isso só pode ser uma piada, não é? O salão inteiro silenciou. Talheres pararam no ar. Taças suspensas congelaram a poucos centímetros dos lábios. Um sussurro coletivo percorreu o local, como se todos se transformassem em juízes de um tribunal invisível. Isabela manteve o rosto firme, mas sua mão apertou com força a borda da mesa, como se aquele gesto fosse a única coisa que a mantinha de pé por dentro. Você é a garota do aplicativo? Ele insistiu, rindo com desdém. Não contou que era quebrada. O comentário envenenado atravessou a sala como uma flecha. Pessoas taparam a boca em choque, outras disfarçaram cochichos por trás dos cardápios e alguém, escondido atrás de um celular, já começava a filmar. O nome Valverde, tão associado a poder e respeito, agora era reduzido a murmúrios de pena e desprezo. Isabela inspirou fundo. Sua voz, calma e firme, rompeu o silêncio. Não achei que precisava explicar. Vim aqui para conversar. Se o que procurava era uma fantasia, sinto dizer que não sou ela. O homem riu alto, aumentando ainda mais a humilhação. Pensei que tinha dado match com a poderosa Isabela Valverde, a CEO brilhante, a herdeira bilionária. Não com um caso de caridade para despertar simpatia. As palavras ecoaram com crueldade. O coração de Isabela, tão acostumado a enfrentar conselhos empresariais e repórteres ávidos, parecia bater apertado, como o de uma menina exposta, ferida e sozinha. Ela pensou em sair, em desaparecer antes que as lágrimas traíssem sua força. Estendeu a mão para a bolsa, pronta para se retirar em silêncio. Foi então que uma voz calma, firme e inesperada cortou o ambiente. Já chega. Todos se viraram. Na entrada, um homem de postura simples, com um casaco de jeans gasto e botas marcadas pela poeira do trabalho, observava a cena. Seus olhos não se fixavam no agressor, mas diretamente em Isabela, como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido. Ele atravessou o salão sem pressa, cada passo carregando um peso de presença que calava os cochichos. Quando chegou ao lado dela, pousou a mão com suavidade sobre o encosto da cadeira. "Está pronta para irmos embora?" perguntou com a voz baixa e serena. Isabela piscou, confusa. O rosto cansado dele, marcado pela vida, não carregava pena nem julgamento, apenas uma firmeza tranquila. E pela primeira vez naquela noite, ela sentiu algo que não esperava: segurança. O estranho então se voltou para o homem que a havia insultado. Ela merece muito mais do que isso. Sem levantar a voz, apenas com a força do olhar, girou a cadeira e a conduziu para fora.
O salão, antes barulhento, mergulhou em um silêncio desconcertado. Ninguém ousou impedi-los. Lá fora, o ar fresco da noite trouxe um alívio que queimava por dentro. A tensão nos ombros de Isabela começou a se desfazer lentamente. O homem, com o colarinho manchado de graxa e os olhos cheios de honestidade, a fitou com uma leveza que ela não via há anos. "Desculpe por interromper", disse ele, mas não consegui ficar parado vendo aquilo acontecer. Isabela engoliu em seco. "Você não me conhece." Ele deu de ombros. "Não preciso conhecer." Ela respirou fundo e algo inesperado aconteceu. Um riso tímido escapou de seus lábios. "Obrigada." "Rafael Montoya." Apresentou-se ele com um meio sorriso. "Isabela Valverde." O vento noturno trouxe o cheiro de asfalto molhado e libertação, mas também um peso de perguntas não respondidas. Isabela olhou para aquele homem simples, com o casaco de jeans gasto e a camisa marcada por graxa, parado ao seu lado diante da fachada dourada do restaurante mais caro da cidade. Sua mente, treinada para analisar números, detalhes e estratégias, não deixou passar a incoerência. O que um mecânico estaria fazendo em um lugar frequentado por ministros, empresários e herdeiros de sobrenomes tão conhecidos quanto o dela? Ela ergueu o queixo, ainda tentando se recompor da humilhação. Rafael Montoya não é exatamente o tipo de pessoa que costuma aparecer neste restaurante. Ele sorriu, um sorriso curto, quase envergonhado. "Tem razão, não vim jantar aqui." E então, com naturalidade, completou: "Vim entregar uma chave de um cliente. Ele estava aqui dentro e pediu que eu viesse entregar." Isabela arqueou uma sobrancelha, surpresa com a simplicidade da resposta. "Então você entrou, viu a cena e decidiu se meter?" "Eu não me meti." Ele corrigiu, a voz calma. "Eu só não consegui assistir alguém ser tratado como lixo." Essas palavras, ditas com tanta honestidade, atravessaram as barreiras de aço que Isabela ergueu ao longo dos anos. A lembrança da risada cruel do homem dentro do restaurante ainda ecoava, mas agora misturava-se à firmeza inesperada de Rafael. Ela ajeitou o blazer, tentando retomar o controle. "Você não faz ideia de quem eu sou, do que isso significa." "Sei o suficiente", disse ele, encolhendo os ombros. "Sei que você não merecia aquilo. O resto não me importa." Por um instante, Isabela perdeu as palavras. Estava acostumada a olhares cheios de interesse por seu sobrenome, não por ela. E ali um mecânico que nunca deveria ter estado naquele lugar mostrava mais respeito do que qualquer homem de terno caro. Rafael olhou para o relógio barato em seu pulso. Já deve estar com fome. Aposto que nem encostou na comida lá dentro. Ela deixou escapar um sorriso triste. Perdi o apetite. Então deixe que eu conserte isso. Ele apontou para o quarteirão seguinte. Tem uma barraca de rua que faz o melhor sanduíche da cidade. Não é sofisticado, mas é de verdade. Isabela soltou uma risada curta, desacreditada. Você está me convidando para comer em uma barraca de rua? Estou convidando você para comer sem ser julgada, retrucou ele com seriedade. O que já é mais do que esse restaurante podia oferecer. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela hesitou, olhando para a fachada imponente às suas costas e depois para os olhos dele, firmes, sem sombra de pena. Pela primeira vez em muito tempo, a escolha estava em suas mãos, sem obrigação, sem expectativa. E então, com um suspiro que misturava cansaço e liberdade, Isabela assentiu. Está bem, Rafael Montoya. Vamos ver se esse sanduíche é realmente lendário. Ele sorriu, um sorriso que parecia iluminar a rua mais do que os próprios postes. Ajustou a cadeira dela com naturalidade, sem teatralidade, como se já fosse parte de sua vida. E juntos começaram a seguir pela calçada, deixando para trás o brilho falso do restaurante e entrando em uma noite simples, mas cheia de possibilidades. Naquele momento, Isabela Valverde não era a herdeira bilionária humilhada em público. Era apenas uma mulher permitindo-se escolher, e isso, para ela, era mais revolucionário do que qualquer vitória nos conselhos empresariais. As luzes amareladas das lâmpadas penduradas na barraca tremeluziam contra o vento leve, iluminando um cenário simples. Mesas de plástico, cadeiras desparelhadas e o cheiro irresistível de pão tostado
carne suculenta e temperos que se misturavam no ar. Para Isabela, tudo aquilo parecia um universo paralelo, distante do mundo dos jantares formais, onde garçons deslizavam em silêncio e taças eram trocadas antes mesmo de se esvaziarem. Agora, diante de um balcão de metal arranhado e vozes animadas, sentia-se estranhamente deslocada e, ao mesmo tempo, surpreendentemente viva. Rafael empurrou a cadeira dela com delicadeza até uma mesa no canto, sob a cobertura improvisada de lona azul. "Não se preocupe", disse ele, percebendo seu olhar cauteloso. "Aqui ninguém vai reparar em você como lá dentro. O máximo que vão reparar é se você comer 2 sanduíches seguidos." Isabela deixou escapar uma risada breve, quase sem acreditar que estava rindo depois da noite que tivera. O garçom chegou, um rapaz magro com avental manchado de molho, e Rafael fez o pedido sem nem olhar o cardápio. 2 sanduíches especiais, com queijo extra, e uma água com gás. Água com gás? Isabela arqueou a sobrancelha divertida. "Acredite, é a única coisa chique que esse lugar tem." Ele piscou. A mesa simples recebeu os pratos em poucos minutos. O sanduíche fumegante, recheado e pesado, exalava um aroma capaz de despertar até os sentidos mais adormecidos. Mas antes que Isabela pudesse experimentar, o destino decidiu colocar mais uma prova diante dela. O garçom, apressado, deixou escorrer um fio grosso de molho que respingou direto no sapato de couro dela, manchando também a parte de sua perna. Ela congelou. O calor subiu-lhe ao rosto. Seus dedos se fecharam com força nos braços da cadeira. Aquilo era exatamente o que sempre temia. Os acidentes que a expunham, que evidenciavam sua limitação. Estava pronta para o pedido de desculpas constrangido, para o olhar de pena ou para o silêncio pesado. Mas Rafael não hesitou um segundo. Calmamente, tirou do bolso um pano dobrado, um desses que mecânicos carregam por hábito. "Segura um instante", disse com naturalidade. Antes que ela pudesse protestar, ele se ajoelhou ao lado dela. Com movimentos tranquilos, sem pressa e sem espetáculo, limpou cada gota de molho, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Em seguida, segurou seu pé com firmeza e respeito, ajeitando-o de volta no apoio da cadeira. Não havia pressa, não havia pena, não havia sequer a consciência de que os olhares da barraca agora estavam curiosos. Era apenas um homem cuidando de uma mulher, com simplicidade e verdade. O coração de Isabela acelerou. Ninguém a tocava assim desde antes do acidente. Os gestos que recebia eram sempre revestidos de constrangimento ou excesso de cautela, como se fosse feita de vidro. Mas Rafael, ele apenas cuidava, nem mais, nem menos. Pronto. Ele se levantou e deu um meio sorriso. Como nova. Isabela piscou rápido, lutando contra a ardência nos olhos. "Obrigada." "É só molho", respondeu ele, dando de ombros. "Não, não é só molho." Sua voz saiu firme, quase embargada. Os olhos dela se prenderam aos dele, e naquele instante todo o barulho ao redor desapareceu. Não havia fritadeiras chiando, nem conversas animadas, nem copos batendo. Só havia o olhar de um homem que não a via como uma CEO quebrada, nem como um peso, nem como uma herdeira intocável. Ele a via como uma mulher, inteira. Rafael quebrou o silêncio com um gesto simples, apontando para o sanduíche. "Melhor provar logo. Comida boa não espera." Isabela riu baixinho, surpresa com a leveza que se infiltrava em seu peito. Deu a primeira mordida e o sabor forte do pão tostado, queijo derretido e carne temperada se espalhou pela boca como uma explosão de realidade. Ela fechou os olhos, sentindo não apenas a comida, mas a liberdade de estar ali. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela Valverde não se sentiu um caso perdido, nem uma herdeira aprisionada pela imagem perfeita. Sentiu-se simplesmente humana. O cheiro de fumaça ainda impregnava as roupas de Isabela quando eles deixaram a barraca de rua. A noite parecia menos fria, ou talvez fosse apenas a sensação estranha que crescia dentro dela. Um calor diferente, incômodo e reconfortante ao mesmo tempo. Rafael caminhava ao lado, mãos nos bolsos, sem tentar guiá-la, apenas acompanhando o ritmo lento da cadeira,
como se aquele compasso fosse natural para ele. Isabela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se leve, mas a leveza não duraria. Quando a rua se abriu para uma pequena praça iluminada por postes antigos, um carro preto, com vidros escuros e motor quase silencioso, estacionou na esquina. Um homem de terno escuro saiu, fingindo atender uma ligação, mas seus olhos não desgrudavam deles. Isabela percebeu primeiro. O sangue gelou em suas veias. Reconhecia aquela postura. Seguranças, sempre atentos, sempre prontos a obedecer. E só havia uma pessoa no mundo que poderia ter enviado alguém para segui-la. Alberto Valverde, seu pai. Ela engoliu em seco, fingindo normalidade. Está tarde, Rafael. Talvez seja melhor eu chamar um carro para casa. Ele a olhou de lado, percebendo o desconforto repentino. Prefere que eu a leve até lá? Isabela balançou a cabeça, firme. Não. É melhor que não. Antes que pudesse dizer mais, o homem de terno atravessou a rua e se aproximou. Sorriso educado demais para ser sincero. Senhorita Valverde, boa noite. Ele inclinou a cabeça, ignorando completamente a presença de Rafael. Seu pai pediu que garantisse sua segurança. Disse que talvez a senhorita estivesse vulnerável. Aquela palavra ardeu nos ouvidos dela mais do que todos os insultos daquela noite. Vulnerável. Como se fosse apenas um corpo frágil e sem escolhas. Rafael se colocou discretamente ao lado da cadeira, a postura calma, mas os olhos atentos. Está tudo bem aqui. Ela não precisa de babás. O segurança lançou um olhar de cima a baixo nele, a voz carregada de desprezo. E você é quem exatamente? O motorista? O mecânico? Isabela viu o maxilar de Rafael endurecer, mas sua voz permaneceu baixa e firme. Sou a pessoa que não a trata como uma criança. O silêncio ficou pesado. O segurança pareceu segurar uma risada, mas logo voltou-se para ela. Senhorita, seu pai insiste que volte imediatamente para casa. O coração de Isabela disparou. Era cedo demais. Ela ainda não estava pronta para o confronto. Mas, ao mesmo tempo, não suportava a ideia de ceder outra vez àquele controle sufocante. Ela respirou fundo e, com a voz fria que usava em reuniões de conselho, respondeu: diga ao meu pai que estou bem e que não preciso dele decidindo onde e com quem eu janto. O homem hesitou, avaliando a firmeza nos olhos dela, mas acabou se afastando, falando ao telefone enquanto voltava para o carro. O veículo arrancou em silêncio, deixando para trás apenas o som do motor distante. Isabela soltou o ar preso nos pulmões, ainda trêmula. Rafael, porém, não disse nada. Apenas permaneceu ao lado dela, como um escudo invisível. Eles não vão parar. Ela murmurou mais para si mesma do que para ele. Meu pai não aceita perder o controle. Rafael finalmente a encarou, os olhos sérios. Então talvez seja a hora de você decidir se quer continuar vivendo sob as ordens dele, ou sob as suas próprias. As palavras dele atingiram Isabela com força. Mais do que uma provocação, era um lembrete, uma escolha, algo que ela vinha adiando por anos, mas que agora se tornava inevitável. E sem perceber, naquela mesma noite em que encontrou Rafael Montoya, o primeiro fio da intriga se tecia. O poder de Alberto Valverde não permitiria que sua filha desafiasse suas regras sem consequências. Os dias seguintes trouxeram uma estranha sensação de normalidade para Isabela. Pela primeira vez em anos, ela não se preocupava em aparências em relatórios empresariais, em colunas sociais que sempre queriam saber com quem a herdeira Valverde jantava ou se vestia. Agora, seus momentos mais esperados eram as conversas com Rafael Montoya, caminhadas lentas pela cidade, risadas em praças simples, a música de um violinista de rua que parecia soar apenas para eles dois. Isabela se pegava rindo de pequenas coisas, como a mania de Rafael limpar as mãos em um pano que sempre carregava no bolso, ou o jeito desajeitado dele de tentar explicar piadas. Cada gesto simples era como uma martelada nas muralhas de aço que ela havia construído ao redor do coração. Mas o mundo de Isabela não era feito apenas de simplicidade. Alberto Valverde, nos bastidores, observava com crescente irritação os rumores sobre a filha ser vista em lugares populares,
acompanhada de um homem de origem humilde. Para ele, era uma afronta. Não bastava ela ter se tornado um fardo após o acidente. Agora, ousava manchar o nome da família se expondo em público com alguém que não tinha sobrenome nem fortuna. Numa reunião privada com um dos seus assessores, Alberto foi direto. Descubra tudo sobre esse tal Montoya. Trabalho histórico família. Quero que minha filha entenda, de uma vez por todas, que certas pessoas só se aproximam por interesse. Enquanto isso, longe das sombras paternas, Isabela e Rafael partilhavam momentos que pareciam pequenos, mas que a marcavam profundamente. Uma tarde, enquanto comiam doces de rua, um pouco de açúcar ficou preso no canto da boca dela. Instintivamente, Rafael estendeu a mão e limpou rindo. Se continuar assim, vai acabar me fazendo acreditar que é gente comum. Isabela congelou por um segundo. Nunca gostara de ser tocada de forma tão íntima depois do acidente. Sempre vinha carregado de pena, mas com ele, não. Havia leveza, naturalidade. Ela riu alto, riso solto que surpreendeu até a si mesma. No entanto, em algum ponto distante dali, relatórios começavam a se acumular sobre a mesa de Alberto. Cada fotografia, cada testemunho sobre onde e com quem Isabela estava, era uma peça de um quebra-cabeça que ele montava com frieza. E assim, enquanto a filha se permitia sentir novamente, o pai traçava as primeiras linhas da intriga, que em breve colocaria à prova não só o amor nascente, mas também a força da própria Isabela Valverde contra o império que a criara. A tarde caiu sobre a cidade tingida em tons alaranjados. O barulho dos carros foi diminuindo à medida que Isabela e Rafael se afastavam do centro e chegavam a uma praça simples, onde crianças jogavam bola e casais dividiam bancos de madeira. Era o tipo de lugar que anos antes jamais faria parte da rotina de uma Valverde. Mas agora, para Isabela, parecia um refúgio. Sentados lado a lado, ela no banco de cimento adaptado para a cadeira e ele com os braços apoiados nos joelhos, um silêncio confortável tomou conta dos dois. Mas em algum momento esse silêncio começou a pesar. Isabela sabia que precisava falar. Rafael, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Sabe quando você sente que a vida arrancou algo de você e deixou apenas uma sombra? Ele a olhou de lado sem interromper, apenas esperando. Eu era outra pessoa antes do acidente. Eu corria, eu viajava, eu tinha planos. Os olhos dela brilharam com a lembrança. Mas num instante perdi tudo. Minha mãe e meu pai. Bem, ele me transformou em um símbolo de superação para os acionistas, mas dentro de casa, me tratava como um fardo. O silêncio dele a fez continuar. Sabe o que dói mais? Não é a cadeira. É o olhar. As pessoas não veem mais a Isabela. Só veem a deficiência. Rafael inspirou fundo, como se buscasse coragem para se expor também. Eu entendo mais do que imagina, disse com a voz grave. Eu tinha uma bolsa de estudos em engenharia mecânica. O futuro parecia certo. Mas minha irmã, ela se envolveu com drogas, teve um filho. Minha mãe já estava doente. Eu larguei tudo. Passei a trocar fraldas e trocar óleo de motor no mesmo dia. Isabela o encarou surpresa. Você desistiu da sua vida por eles? Ele deu um meio sorriso triste. Não considero desistir. Foi uma escolha. Mas sim, perdi muito pelo caminho. Amigos, sonhos. Mas pelo menos sabia que minha mãe não morreu sozinha e meu sobrinho cuidei enquanto consegui. As palavras ficaram pairando no ar carregadas de dor e, ao mesmo tempo, de dignidade. Isabela sentiu uma estranha conexão, como se os dois fossem marcados pelo mesmo destino, o de perder muito cedo, mas continuar em pé ou sentado, apesar de tudo. Foi então que Rafael se levantou e, com um gesto inesperado, se posicionou atrás da cadeira dela. Quero te mostrar algo. Ela arqueou a sobrancelha, intrigada. Onde? É surpresa, respondeu ele, já empurrando a cadeira com firmeza. Isabela riu, mas deixou-se levar. Não sabia para onde iam, mas pela primeira vez em muito tempo, confiava em alguém o bastante para não perguntar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alberto Valverde ouvia com atenção
o relatório de seu segurança. Fotografias impressas mostravam Isabela e Rafael na praça, em uma barraca, caminhando juntos. O homem de negócios tamborilava os dedos sobre a mesa, o olhar frio. Um mecânico, murmurou, desprezo no tom. Um homem que vive da graxa debaixo das unhas ousa se aproximar da minha filha. O assessor tentou argumentar. Senhor, talvez seja apenas passageiro. Não, cortou Alberto com voz cortante. Isabela está frágil, vulnerável, e homens como esse sabem se aproveitar de fragilidades. Quero que a vida dele seja vasculhada. Se existir algo que possa destruí-lo aos olhos dela, eu vou usar. E assim, enquanto Isabela se deixava conduzir por Rafael rumo a um destino inesperado, sem imaginar o veneno que já começava a ser preparado nos bastidores, os fios da intriga se apertavam, prestes a transformar sua vida em um campo de batalha entre amor e poder. O carro antigo de Rafael parou diante de uma estrada estreita, ladeada por árvores altas que se curvavam como se guardassem um segredo. O vento da noite trazia o som distante de água correndo, e Isabela, sem entender muito bem para onde havia sido levada, franziu a testa. "Onde estamos?" perguntou, o tom carregado de desconfiança. Rafael desligou o motor e saiu, caminhando até a porta do passageiro. Abriu-a com calma, retirou a cadeira do porta-malas e, com a mesma naturalidade de sempre, ajudou-a a se acomodar. "Não se preocupe, não estou te sequestrando", disse, com um sorriso que suavizou a tensão. "Só quero mostrar algo que ouvi você mencionar, mesmo sem perceber." Isabela arqueou a sobrancelha. "Eu?" "Sim." Ele começou a empurrar a cadeira pela trilha de terra. "Um dia, enquanto falava da sua mãe, você mencionou uma ponte. Disse que costumava ir lá com ela quando era criança e que sonhava em atravessá-la de novo. O coração dela parou por um instante. O detalhe esquecido de uma conversa solta, resgatado por alguém que realmente a escutava. E de repente, diante de seus olhos, surgiu a ponte de pedra antiga, iluminada apenas pela lua e pelos postes de luz amarelados. A estrutura parecia respirar história, com cada pedra guardando passos e segredos de gerações. Isabela prendeu a respiração. "Eu não venho aqui desde..." Sua voz falhou. "Desde que ela se foi." Rafael inclinou-se ligeiramente, os olhos fixos nos dela. "Não precisa andar para atravessá-la. Você só precisa querer." Ela hesitou. Parte de si gritava que seria doloroso demais reviver aquilo. Outra parte implorava para não deixar escapar a chance. Então, lentamente, acenou com a cabeça. Ele conduziu a cadeira com firmeza pela ponte. O som das rodas sobre as pedras ecoava como batidas de coração. Isabela fechou os olhos por um instante e imaginou sua mãe segurando sua mão, como fazia quando era menina. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo pelo rosto, mas não eram apenas de dor. Eram de reencontro. No meio da travessia, Rafael parou. Ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos frias entre as dele. "Você não perdeu quem é, Isabela. Só esqueceu por um tempo, mas está aqui, inteira, forte." Ela tentou sorrir, mas o choro venceu. Pela primeira vez em anos não chorava escondida. Não chorava como alguém envergonhada de sua fraqueza. Chorava porque alguém finalmente a via. Quando terminaram de atravessar, Isabela sentiu algo mudar dentro dela. Não era o corpo que havia sido restaurado, mas a alma. A ponte, mais do que um lugar, havia se tornado um símbolo de que ainda podia sonhar, ainda podia recomeçar. Enquanto se recuperava da intensidade daquele momento, Isabela não percebeu as lentes escondidas no escuro do outro lado da estrada. Um fotógrafo contratado discretamente registrava cada gesto, cada lágrima, cada olhar de proximidade entre ela e Rafael. Mais tarde, essas imagens chegariam às mãos de Alberto Valverde, que olharia cada foto com um misto de desprezo e fúria. "Então é verdade", murmuraria ele, esmagando o charuto contra o cinzeiro. "Minha filha realmente acredita que pode misturar-se com um homem sem nada a oferecer." E assim, enquanto Isabela atravessava sua ponte de lembranças e renascimento, a intriga do pai já começava a se consolidar nas sombras,
pronta para transformar amor em alvo e pureza em escândalo. A noite seguinte parecia tranquila demais para Rafael. A oficina estava silenciosa, as ferramentas descansando sobre a bancada e o cheiro de óleo ainda impregnado no ar. Ele secava as mãos com o mesmo pano gasto de sempre quando ouviu passos pesados do lado de fora. Não era cliente, não era vizinho. Havia algo hostil naquele ritmo. A porta se abriu sem bater. 2 homens de terno escuro entraram, o tipo de presença que destoa em qualquer oficina simples. O primeiro, alto e de olhar gelado, caminhou até Rafael sem rodeios. Rafael Montoya? Quem quer saber? Respondeu, mantendo a calma, mas o corpo inteiro pronto para reagir. O segundo homem exibiu um sorriso falso. Vamos apenas dizer que trabalhamos para alguém interessado no seu bem-estar. Rafael não respondeu. Apenas cruzou os braços, esperando que dissessem o que vieram dizer. É melhor se afastar de Isabela Valverde. O mais alto disse, cada palavra cuspida como ordem. Você não pertence ao mundo dela. Um mecânico sujo de graxa não tem espaço ao lado de uma herdeira. Rafael respirou fundo, contendo a raiva. Se estão tão preocupados com a vida dela, deveriam conversar diretamente com ela. O homem avançou um passo, diminuindo a distância. Não estamos pedindo, estamos avisando. Se continuar insistindo, coisas ruins podem acontecer. A sua oficina, a sua família, a você. O silêncio pesou, cortado apenas pelo som distante de um carro passando na rua. Rafael, firme, não recuou. Digam ao Alberto Valverde que não tenho medo de homens que se escondem atrás de ternos caros. Um deles segurou sua camisa pelo colarinho, tentando intimidar, mas Rafael ergueu o olhar, firme como pedra. A tensão foi quebrada quando outro barulho ecoou. A porta dos fundos se abriu. Era Miguel, um dos aprendizes da oficina, que voltou para buscar sua mochila. Ao ver a cena, ficou paralisado. Os homens soltaram Rafael, ajeitando o paletó como se nada tivesse acontecido. Fique longe dela, repetiu o mais alto, antes de sair pela mesma porta. O carro preto desapareceu na escuridão, deixando apenas o rastro de ameaça no ar. Miguel correu até Rafael assustado. Quem eram esses caras? Rafael respirou fundo, jogando o pano no chão. Problemas, garoto, mas problemas que não vão me afastar dela. Enquanto isso, em seu apartamento luxuoso, Isabela recebia uma ligação anônima. A voz do outro lado era rouca, disfarçada. Senhorita, abra os olhos. Esse mecânico não está com você por amor. Ele está atrás do seu dinheiro. Isabela tremeu, segurando o celular com força. A ligação terminou antes que pudesse responder. Ela ficou encarando a tela, o coração em disparada. Uma dúvida cruel começou a se infiltrar. Seria mais uma armação do pai ou havia algo que ela não conhecia sobre Rafael? Naquela noite, deitada na cama, Isabela percebeu que, além do amor que começava a florescer, também nascia uma sombra, a semente da desconfiança. O sol mal tinha despontado quando Isabela abriu os olhos naquela manhã. A ligação anônima da noite anterior não lhe saía da cabeça. As palavras ecoavam como uma maldição. Esse mecânico não está com você por amor. Ele está atrás do seu dinheiro. Por mais que quisesse acreditar no que sentia quando estava com Rafael, uma parte dela, a parte moldada por anos de desconfiança e manipulação de Alberto Valverde, começou a duvidar. Sentada na cadeira, diante do enorme espelho de moldura dourada, observou-se com frieza. A maquiagem perfeita não escondia a dúvida que corroía seus olhos. E se for verdade? Murmurou, quase sem perceber. Nesse mesmo momento, Rafael estava na oficina, mas sua mente não estava nos motores. O encontro da noite anterior com os homens de terno voltava à mente como um soco no estômago. Ele não tinha contado nada a Isabela, não queria assustá-la, mas o silêncio começava a se transformar em um peso. Mais tarde, eles se encontraram em uma cafeteria discreta, longe dos flashes. Isabela chegou elegante como sempre, mas sua postura estava diferente, mais rígida, mais distante. Rafael percebeu na hora. Está tudo bem? Ele perguntou, ajeitando-se na cadeira. Ela forçou um sorriso. Claro, só... cansada. O silêncio se alongou, pesado.
desconfortável. Rafael tentou puxar assunto, contou uma piada simples, mas o riso dela soou mecânico. Ele estreitou os olhos, atento. Isabela, o que aconteceu? Você está estranha. Ela respirou fundo. Queria confiar. Queria dizer sobre a ligação. Mas as palavras de seu pai e de todos que a cercavam desde criança ecoaram. As pessoas só querem o seu dinheiro. Rafael, você nunca... Sua voz tremeu. Você nunca pensou em como seria estar com alguém como eu? O que ganharia com isso? A pergunta cortou como faca. Rafael se inclinou para frente, surpreso, ferido. Isso parece mais uma acusação do que uma pergunta. Isabela desviou o olhar. Eu só preciso saber. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois, encostou-se no encosto da cadeira, respirando fundo. O que eu ganho? Nada além de estar com você. Mas se você precisa de mais provas do que a verdade, talvez não esteja pronta para acreditar em mim. Ela sentiu o peito apertar, mas não disse nada. Rafael se levantou, deixou algumas notas sobre a mesa e olhou para ela uma última vez. Eu não vou disputar espaço com os fantasmas que o seu pai plantou na sua cabeça. E saiu, deixando para trás o cheiro de café amargo e uma Isabela despedaçada. Sozinha, ela tentou se convencer de que era melhor assim, que precisava se proteger. Mas quando olhou o reflexo na vitrine, não viu a CEO poderosa, nem a herdeira intocável. Viu apenas uma mulher que acabara de perder a única pessoa que a fazia sentir-se viva de novo. Naquela mesma noite, no escritório luxuoso de Alberto Valverde, uma taça de vinho refletia o sorriso satisfeito do patriarca. Eu avisei, disse a si mesmo, observando o relatório com as fotos de Rafael cercado pelos seguranças. Nada de bom nasce do chão da oficina. Mas Alberto não sabia que, ao separar Isabela e Rafael, não havia vencido ainda. Estava apenas despertando nela a chama de uma luta que mudaria tudo. A cidade parecia refletir o estado de Isabela. Céu fechado, nuvens pesadas e uma chuva insistente que lavava tudo, menos a dor que ela carregava no peito. O telefone permanecia sobre a mesa de vidro, a tela acesa mostrando mensagens não enviadas. Por quê? Era mentira? Eu não merecia ao menos a verdade? Mas Rafael não respondia. Ele havia sumido. Restava apenas a lembrança cruel da última vez em que o vira, com aquela frase que se repetia como um eco sem fim. Talvez você não esteja pronta para acreditar em mim. Isabela não chorou naquela manhã. O vazio era maior que as lágrimas. Colocou o blazer sobre os ombros e decidiu sair. Precisava respirar, sentir a cidade, ainda que o coração estivesse quebrado. A cadeira elétrica avançava devagar pelas calçadas molhadas e cada poça refletia não apenas os prédios ao redor, mas também a solidão dela, ampliada pela sensação de abandono. Ao se aproximar da avenida, o semáforo piscou em vermelho para os pedestres. Ela avançou distraída demais para perceber que um carro vinha em alta velocidade. Pessoas gritaram, um buzinar desesperado cortou o ar e Isabela congelou. O instinto não respondeu. O corpo não obedeceu. De repente alguém a puxou com força para trás, a cadeira quase tombando. O carro passou rente, levantando um jato de água que os encharcou dos pés à cabeça. O coração de Isabela disparou, e quando ergueu os olhos, sentiu as pernas tremerem por dentro, mesmo que não pudesse movê-las. Era Rafael, o rosto molhado pela chuva, o olhar em chamas, a respiração curta de quem correra sem pensar em nada além dela. Eu vi você atravessando e o carro... Deus, Isabela! A voz dele era um misto de medo e alívio. Isabela sentiu a garganta travar. Tudo o que segurara até então explodiu em uma única frase, saída em um sussurro ferido. Você me deixou. Rafael fechou os olhos, a testa encostando suavemente na dela, a chuva escorrendo entre os dois como lágrimas do céu. Eu sei, e nunca vou me perdoar por isso. Mas não foi porque eu quis. Respirou fundo. Seu pai mandou homens atrás de mim. Eles me ameaçaram, disseram que eu não era digno de você. Eu achei que se me afastasse, você estaria segura. Então menti. Disse que não queria mais.
mas cada palavra foi como me arrancar em pedaços. As lágrimas de Isabela finalmente vieram, misturando-se à tempestade. Você não entende. Sua voz falhou. Eu não precisava que me protegesse. Eu só precisava de você. Ele segurou seu rosto com as mãos calejadas, firmes e delicadas ao mesmo tempo. Eu sei. E estou aqui agora. Não vou mais embora, a não ser que você mande. Aquelas palavras abriram uma rachadura no gelo que Alberto Valverde havia plantado na mente dela por anos. Pela primeira vez, alguém estava escolhendo ficar. Não por conveniência, não por interesse, mas por amor puro e simples. Isabela puxou Rafael para perto e o beijou. Não havia espectadores, não havia plateia, apenas o estrondo da chuva e o som de dois corações se encontrando no meio do caos. Foi um beijo desesperado e verdadeiro, que selava não apenas um reencontro, mas uma promessa. Dali em diante, enfrentariam juntos o que viesse. E de longe, alguém observava. O mesmo carro preto que rondara a oficina de Rafael agora estacionava discretamente na esquina. Um dos homens de Alberto Valverde segurava o celular gravando a cena. Em breve, as imagens chegariam às mãos do patriarca. Enquanto isso, no meio da avenida molhada, Isabela não se importava. Pela primeira vez desde o acidente, sentia-se inteira. Não por causa de títulos nem do sobrenome, mas porque alguém finalmente havia escolhido ficar ao seu lado, mesmo quando o mundo inteiro tentava afastá-los. A manhã seguinte amanheceu pesada na mansão dos Valverde. O ar parecia denso, como se até as paredes soubessem que algo prestes a acontecer mudaria o destino daquela família para sempre. Isabela foi chamada à sala principal por um dos empregados, e quando atravessou o corredor repleto de quadros de ancestrais sérios, seu coração já batia acelerado. Na sala, de pé diante da lareira apagada, estava Alberto Valverde. O olhar dele era duro, calculista, como se cada gesto da filha fosse uma afronta pessoal. Sobre a mesa de centro, espalhadas em ordem perfeita, estavam as fotografias. Ela e Rafael na praça, na barraca de rua, na ponte. E, por fim, o beijo apaixonado sob a chuva. Então é assim? A voz dele ecoou, grave, fria. A herdeira da família Valverde exposta como se fosse uma qualquer, nas ruas imundas, com um mecânico. Isabela respirou fundo, endireitando a postura na cadeira. Não me chame de herdeira, como se eu fosse apenas um título, pai. Eu sou mais do que isso. Alberto deu uma risada amarga. Mais do que isso? Você é o sobrenome que sustenta este império. Tudo o que é seu e o que ainda resta de você existe porque eu construí. E você joga fora para se enredar com um homem sem nada, sem nome, sem futuro. Isabela apertou os braços da cadeira, mas manteve a firmeza no olhar. O senhor não entende. Ele me enxerga, pai. Não a CEO, não a cadeira, não a herdeira. Ele vê Isabela, a mulher. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Rafael entrou, sujo de graxa até os punhos, mas com a cabeça erguida e os olhos determinados. O silêncio que se instalou foi sufocante. Alberto o encarou como se fosse um invasor indesejado. Como ousa pisar aqui? Porque não vou mais me esconder, respondeu Rafael firme. Se a sua filha quiser que eu vá, eu vou. Mas se ela me quiser ao lado dela, nem todo o seu dinheiro será capaz de me afastar. Alberto avançou um passo, a raiva latejando nas veias. Você não tem ideia do que está enfrentando. Posso destruir sua vida em um piscar de olhos. Rafael não recuou. Minha vida já foi dura demais para que eu tenha medo de ameaças. Tire o que quiser de mim, menos a coragem de ficar ao lado dela. Isabela, emocionada, ergueu a voz. Pai, olhe bem para mim. Seus olhos marejados fixaram-se nos dele. Quantos anos você passou tentando me convencer de que eu era um peso, de que só o sobrenome me sustentava? Quantos homens o senhor tentou me impor como se eu fosse uma peça de negócio? Pois saiba de uma coisa, nenhum deles me fez sentir viva como Rafael. O silêncio caiu pesado. Alberto fitava a filha com a respiração ofegante, dividido entre o orgulho ferido e algo que nunca permitira florescer. A culpa. Pela primeira vez, ele não viu a herdeira,
mas uma mulher que, mesmo sentada numa cadeira, tinha mais força que todos os seus conselheiros juntos. "Se sair por essa porta com ele", murmurou, a voz baixa, mas carregada de ameaça, "não volte a esperar nada da família Valverde." Isabela se aproximou, a cadeira avançando com firmeza, até ficar diante do pai. Sua voz saiu firme, inabalável. "Eu nunca precisei da fortuna, só precisei de amor, e agora a encontrei." Ela girou a cadeira em direção à saída e Rafael a seguiu, sem uma palavra. O som dos pneus sobre o mármore ecoou como um trovão. Alberto ficou parado, sozinho, rodeado por seus quadros, seus títulos e seu silêncio. Mas, pela primeira vez, talvez começasse a perceber que estava perdendo mais do que o controle. Estava perdendo a filha. O som dos portões da mansão se fechando atrás deles ecoou na mente de Isabela como um veredito. Ela não olhou para trás. Não queria ver o olhar frio do pai, nem as paredes que durante anos foram prisão e vitrine. Rafael caminhava ao lado, as mãos firmes sobre o encosto da cadeira, sem dizer nada. Havia apenas o som da respiração dos dois, misturado ao barulho distante da cidade que os recebia de volta. A nova rotina não começou em um apartamento luxuoso, mas em um espaço pequeno sobre a própria oficina de Rafael. O quarto tinha móveis simples, um colchão novo colocado às pressas e cortinas baratas que não escondiam a luz da manhã. Para Isabela, aquilo era o oposto de tudo que sempre conhecera. Nada de mármore, nada de luxo, nada de empregados uniformizados. Mas, estranhamente, não havia sufoco. Havia ar. Na primeira manhã, Rafael acordou antes do sol, como sempre fazia. O barulho das ferramentas metálicas ecoava do andar de baixo. Isabela, ainda enrolada em lençóis ásperos, o observou pela janela que dava visão para a oficina. Ele estava debruçado sobre um motor, as mangas arregaçadas, a pele marcada pelo trabalho duro. E, ao vê-lo assim, um sorriso brotou em seus lábios. Pela primeira vez em anos, ela sentia que acordava em um lar, não em uma vitrine. Mas a vida simples trouxe também desafios. Isabela não tinha secretárias atendendo seu telefone, nem motoristas à disposição. Precisava lidar com detalhes banais, escolher o café da manhã, organizar os próprios remédios, adaptar-se ao espaço apertado da oficina. À noite, as buzinas da rua substituíam o silêncio das colinas da mansão. Ainda assim, ela se pegava rindo das improvisações de Rafael, como quando ele equilibrava duas panelas na mesma boca do fogão, porque não havia mais gás na outra. Um domingo à tarde, eles foram à feira do bairro. O contraste não poderia ser maior. Vendedores gritando preços, crianças correndo, música saindo de uma caixa de som antiga. Isabela atraiu alguns olhares curiosos, mas, ao contrário dos ambientes sofisticados, ninguém a olhava com pena. Uma senhora até sorriu para ela e ofereceu frutas maduras, sem cerimônia. Pela primeira vez, Isabela sentiu-se parte do mundo comum, sem ser notícia, sem ser escândalo. Enquanto ela saboreava um pedaço de bolo de milho, Rafael se aproximou com um buquê improvisado de flores baratas. "Não são daquelas que você está acostumada, mas tem cheiro de verdade." Ela riu, segurando o buquê com cuidado. "Rafael, não são as flores que importam, é quem as entrega." E naquele instante parecia que tudo fazia sentido. A nova vida, mesmo sem luxo, oferecia algo que nem toda a fortuna dos Valverde havia conseguido comprar: paz. Mas nas sombras da mansão, Alberto Valverde não descansava. "Minha filha acha que pode fugir para viver como uma plebeia." Ele sorriu de canto, frio e calculista. O jogo ainda não terminou. A herdeira estava cada vez mais envolvida com o mecânico. Para ele aquilo era uma afronta. Mas Alberto não era homem de recuar. Ele planejava. E dessa vez, seu plano envolvia um fantasma do passado de Isabela. Na tarde seguinte, Isabela entrou em um restaurante do centro com Rafael, a cadeira deslizando suave pelo chão de mármore. Ela não gostava de lugares luxuosos desde que se afastara da mansão, mas Rafael insistira que às vezes era bom lembrar que também podiam pertencer a qualquer lugar. O que ela não esperava era encontrar ali um rosto que já conhecia. "Isabela?" A voz masculina soou atrás dela. Ela se virou
e o coração deu um salto. Eduardo Farias, o ex-namorado que seu pai tanto aprovara no passado, estava diante dela. Traje impecável, sorriso ensaiado, o mesmo ar de quem acreditava que tudo podia ser comprado ou conquistado. Eduardo, ela disse surpresa, mas em tom contido. Rafael se manteve em silêncio, o olhar atento. Eduardo se aproximou, ignorando a presença dele por alguns segundos. Faz tempo. Confesso que não esperava te ver aqui. Ele se inclinou levemente, o tom carregado de falsa cortesia. Soube do acidente. Lamento. Isabela ergueu o queixo, fria. Lamenta tanto que nem ao menos esteve lá quando precisei. Eduardo deu um sorriso desconfortável. É verdade, eu errei, mas nunca deixei de me importar com você. Rafael pigarreou, a paciência quase se esgotando. Acho que já está claro que a Isabela não precisa reviver o passado. Eduardo, finalmente voltando-se a ele, arqueou a sobrancelha. E você é... Rafael Montoya. A resposta foi firme. O homem ao lado dela agora. Um silêncio tenso se instalou. Eduardo riu baixo, como se fosse um som de desdém. Um mecânico? É isso mesmo, Isabela? Você trocou tudo o que poderia ter por isso? Isabela respirou fundo, o sangue fervendo. A velha Isabela talvez tivesse hesitado, talvez tivesse se calado diante da pressão. Mas agora não. Sim, Eduardo, eu troquei. Porque você representa um passado em que eu nunca fui vista como mulher, apenas como um troféu. E Rafael me enxerga. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Eduardo tentou disfarçar o golpe com outro sorriso, mas os olhos revelavam a frustração. Ele se inclinou mais, a voz baixa, quase venenosa. Cuidado, Isabela. Você não sabe o que pode perder quando se envolve com alguém assim. Antes que pudesse continuar, Rafael se colocou entre eles, firme como um muro. O que ela pode perder? Nada. O que ela já ganhou? Tudo. Agora afaste-se. Eduardo recuou, mas sua expressão deixou claro que aquela não seria sua última aparição. Do lado de fora, um carro preto esperava por ele. Ao entrar, encontrou Alberto Valverde no banco traseiro, observando em silêncio. Então? Perguntou o patriarca. Eduardo ajustou o paletó, o olhar frio. Ela mudou, Alberto. Mas não se preocupe. Eu vou trazê-la de volta. Nem que seja à força. Enquanto isso, do lado de dentro, Isabela apoiava a mão na de Rafael, o coração acelerado. Eu pensei que nunca mais teria que lidar com ele. Rafael apertou seus dedos firme. Agora você não está mais sozinha. Mas ambos sabiam. Eduardo não era homem de desistir. E unido a Alberto, se tornaria uma ameaça ainda maior. Os dias passaram. A tarde caía sobre a oficina, tingindo o céu de dourado e lilás. O cheiro de graxa misturado ao perfume suave das flores que vizinhos haviam deixado enchia o ar com uma estranha sensação de celebração. Rafael, de camisa simples, ainda marcada pelo trabalho do dia, ajeitava o espaço improvisado com cadeiras velhas, uma mesa coberta por uma toalha branca e alguns arranjos feitos por Dona Carmen, a vizinha sempre prestativa. Isabela, em sua cadeira de rodas, usava um vestido leve, cor de marfim, que refletia sua simplicidade e, ao mesmo tempo, sua grandeza. O brilho em seus olhos denunciava que aquele não era apenas mais um encontro, era o dia em que ela escolheria, diante de todos, o amor acima de qualquer título ou fortuna. Não precisamos de luxos, disse Rafael segurando a mão dela. O que importa é que estejamos juntos. Isabela sorriu com lágrimas discretas. Exato. E diante de quem realmente importa, nossos amigos, vizinhos, pessoas que nunca nos viraram as costas. Dona Carmen ajeitou o véu improvisado sobre os cabelos de Isabela, enquanto alguns vizinhos se emocionavam, batendo palmas e sorrindo. Era como se o bairro inteiro tivesse se unido para testemunhar aquela promessa de amor. Rafael respirou fundo. Tirou do bolso um pequeno anel simples, sem ouro nem diamantes, apenas um aro prateado comprado às pressas. Seus olhos, porém, davam a ele um valor incalculável. Isabela Valverde, disse ele, com a voz embargada, ajoelhando-se diante dela.
Não tenho riqueza para te oferecer, mas tenho minha vida, meu trabalho e meu coração. Aceita ser minha esposa? O bairro prendeu a respiração. Isabela sorriu, o coração disparado, pronta para responder. Sim, Rafael, eu aceito. De repente, uma voz grave e cortante ecoou, silenciando tudo. Isso não vai acontecer. Todos se viraram. Na entrada da oficina, imponente e com olhar de aço, estava Alberto Valverde. Seu terno escuro contrastava com o ambiente simples, e sua presença parecia sufocar a alegria que até então reinava. Pai, murmurou Isabela, sua voz trêmula. Alberto caminhou devagar, cada passo ressoando como uma ameaça. Parou diante do casal, lançando um olhar de desprezo para Rafael. Então é aqui que a herdeira da família Valverde decide se enterrar? Numa oficina suja, ao lado de um mecânico fracassado? O silêncio foi absoluto. Rafael se levantou, encarando-o firme. Com todo respeito, Sr. Valverde, sua filha não está se enterrando, está vivendo. Alberto riu com ironia. Vivendo? Não, ela está jogando fora o legado que construí, o nome que carrego. Você não tem nada a te oferecer, rapaz. Isabela, com a voz embargada, mas firme, rebateu. Pai, eu não preciso de mansões nem de negócios milionários. Preciso apenas de alguém que me veja como sou. Rafael me deu isso. O rosto de Alberto endureceu. Ele olhou em volta, vendo os vizinhos atentos, e sua fúria aumentou por ter sido exposto diante de gente comum. Se você insistir nisso, Isabela, não conte mais comigo. Nem como pai, nem como apoio. Isabela sentiu o golpe, mas Rafael apertou sua mão com força, transmitindo segurança. Então que assim seja, disse ela olhando nos olhos do pai. Eu escolho o amor. O murmúrio emocionado dos vizinhos encheu o ar. Alberto, tomado pela raiva, virou-se bruscamente e saiu, deixando um rastro de tensão. A festa improvisada não terminou como o planejado. Não houve beijo de noiva, nem dança sob as luzes simples do bairro. Mas houve algo ainda mais forte, uma promessa. Promessa de que, mesmo diante da rejeição do pai, Isabela e Rafael não recuariam. Naquela noite, enquanto o bairro os aplaudia em solidariedade, Isabela sabia que o casamento oficial ainda não havia acontecido. Mas no coração dela e no de Rafael já existia um pacto inquebrável. Um pacto que seria selado de verdade quando até Alberto não pudesse mais negar. No dia seguinte, vento soprava salgado quando Rafael empurrou a cadeira de Isabela pela passarela de madeira que levava até a areia. O som das ondas quebrando parecia mais alto do que nunca, como se o mar quisesse testemunhar aquele momento. Ela fechou os olhos por um instante, inspirando o ar úmido. E quando abriu novamente, seus olhos brilhavam não apenas pelo reflexo da água, mas também pela lembrança que a tomou de surpresa. De repente, não estava mais diante da praia, ao lado de Rafael. Estava em sua memória em um fim de tarde ensolarado, quando ainda podia caminhar. Sua mãe, Helena Valverde, segurava sua mão firme enquanto caminhavam descalças na areia. Sinta, Isabela, dizia a mãe, com um sorriso cheio de vida. O mar não é só água, é liberdade. Sempre que sentir medo, volte a este som. Ele vai te lembrar quem você é. A lembrança foi cortada pelo presente. O coração de Isabela apertou como se a perda fosse recente. Os olhos marejados se voltaram para Rafael. Faz anos que não venho aqui. Minha mãe... Sua voz falhou. Ela morreu no mesmo acidente que me deixou assim. Rafael parou, abaixou-se para ficar na altura dela e segurou suas mãos frias. Então, hoje nós vamos devolver esse lugar a você. Não como lembrança de dor, mas como um recomeço. Ele respirou fundo, passou o braço pela cintura dela com firmeza e a ergueu suavemente. O corpo de Isabela tremeu, as pernas frágeis tentando se apoiar na areia fofa, mas os braços de Rafael eram sua âncora. Ela se agarrou aos ombros dele e juntos deram o primeiro passo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas não eram apenas de tristeza. Minha mãe sonhava em me ver adulta, forte, feliz, disse, a voz embargada. Acho que se ela pudesse me ver agora, diria que finalmente encontrei alguém que me devolveu tudo o que pensei ter perdido.
Rafael encostou a testa na dela, firme. Não importa como você se move, Isabela. Você já é mais forte do que qualquer um que eu conheça. A cada passo, mesmo instável, ela sentia a areia fria sob os pés como um milagre. O mar rugia ao fundo, e a memória da mãe não era mais uma sombra, mas um eco suave, acompanhando o renascer de sua filha. Quando enfim sentaram-se na areia, ofegantes, Isabela deixou escapar uma risada entre lágrimas. Eu pensei que nunca mais poderia sentir isso. O mar, o vento, a vida. Rafael segurou sua mão, apertando-a com delicadeza. Eu prometo que cada lembrança sua vai ganhar um novo significado. Não vou deixar que nada seja só dor. Naquele instante, Isabela percebeu. A presença de Rafael não apagava o passado, mas o iluminava de uma nova forma. Como o sol que insiste em brilhar mesmo depois da tempestade. Naquela noite, depois do dia intenso na praia, Isabela não conseguia dormir. O corpo ainda tremia pela emoção dos passos que dera, e a lembrança da mãe parecia mais viva do que nunca. Rafael, ao seu lado no pequeno quarto sobre a oficina, também estava desperto. O silêncio era cortado apenas pelo barulho distante de carros passando na avenida e pelo som dos próprios corações inquietos. Ela se virou para ele, a voz baixa, quase um sussurro. Rafael, hoje eu falei da minha mãe, mas percebo que você também carrega dores que não me contou ainda. Ele permaneceu alguns segundos em silêncio, encarando o teto. Por fim, suspirou fundo, como quem abre um cofre cheio de lembranças pesadas. Eu tinha uma irmã, Clara. Era mais nova que eu, cheia de sonhos, mas frágil. Se perdeu nas drogas, Isabela. Eu tentei ajudar, mas cada vez que eu puxava, parecia que ela afundava mais. Isabela tocou a mão dele, pedindo para que continuasse. Quando ficou grávida, eu pensei que tudo mudaria. A voz dele falhou. Por um tempo mudou. Ela se agarrou ao bebê como uma tábua de salvação. Mas logo depois, a recaída. Ele parou, os olhos marejados refletindo a pouca luz do abajur. Eu cuidava do meu sobrinho, trocava fraldas entre um concerto de motor e outro, alimentava ele, cantava para ele dormir. Mas quando Clara morreu de overdose, o sistema veio e levou o menino. Eu não tinha condições de criá-lo sozinho. Desde então nunca mais o vi. Isabela sentiu um nó na garganta. O homem que sempre parecera tão firme, tão inabalável, agora deixava transparecer cicatrizes profundas. Rafael, murmurou, apertando a mão dele. Você não falhou. Você foi tudo o que pôde ser. Talvez tenha sido o único amor real que aquele menino conheceu. Ele fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu por sua face. Eu me acostumei a pensar que não merecia nada além da oficina, que meu destino era ficar preso ao chão de graxa, cuidando de pedaços quebrados de ferro, porque não conseguia impedir que a minha própria família quebrasse. Isabela se aproximou mais, tocando o rosto dele com delicadeza. Você não consertou apenas motores, Rafael. Você consertou a mim. Me devolveu algo que nem todo o dinheiro do meu pai conseguiu, a vontade de viver. Ele respirou fundo, a dor no olhar dando lugar a uma centelha de esperança. Quando estou com você, eu sinto que ainda posso ser mais do que um sobrevivente. Sinto que posso ser feliz. Isabela sorriu em meio às lágrimas, apoiando a cabeça no peito dele. E pode. Comigo pode. Naquele abraço silencioso, o peso do passado não desapareceu, mas se transformou em algo compartilhado. Pela primeira vez, Rafael não carregava sozinho sua cruz. E Isabela descobria que entre as cicatrizes de ambos nascia a força de um amor verdadeiro. A oficina estava em pleno movimento naquela tarde. O barulho dos motores, o cheiro de óleo queimado e o vai e vem de clientes eram rotina para Rafael. Isabela, sentada próxima à janela, observava-o trabalhar. Gostava de ver a dedicação dele, cada gesto firme, cada palavra paciente com os aprendizes. Era ali que ela se sentia parte de um mundo que nunca imaginara antes. Mas o dia ganhou um tom inesperado quando uma voz feminina ecoou pela oficina. Rafael. Ele parou por um instante, erguendo o olhar. O pano de graxa em suas mãos caiu devagar. Diante dele estava Camila,
uma antiga namorada dos tempos de faculdade. Morena, sorriso marcante, roupas simples, mas ainda com o mesmo brilho nos olhos. Camila, Rafael murmurou surpreso. O que está fazendo aqui? Ela abriu um sorriso cheio de nostalgia. Vi seu nome na placa da oficina. Não podia acreditar que fosse você. Precisei passar. Isabela observava de longe, o coração repentinamente apertado. Camila se aproximou com naturalidade, sem perceber a tensão que surgia no ar. Está tão diferente, Rafael, mas ainda o mesmo no olhar. Ele coçou a nuca, claramente desconfortável. Já faz muito tempo. Camila riu suavemente. Muito. E pensar que eu quase segui você, quando largou a faculdade. Isabela desviou o olhar, sentindo um peso crescer dentro de si. Camila era bonita. Tinha pernas firmes, postura confiante. Uma vida inteira sem limitações. Um espelho cruel do que Isabela havia perdido. Minutos depois, Rafael apresentou. Camila, essa é Isabela. Camila estendeu a mão, simpática. Prazer. Rafael sempre foi especial, sabe? Ele só não sabia o quanto. As palavras soaram como punhal. Isabela sorriu educadamente, mas por dentro o coração queimava de insegurança. Mais tarde, já em casa, não conseguiu se conter. Rafael, se você ainda sente algo por ela? Ele a olhou surpreso. O quê? Claro que não. Camila fez parte do meu passado, mas só isso. Isabela desviou os olhos, as lágrimas ameaçando cair. Ela é perfeita. E eu... Rafael se ajoelhou diante dela, segurando seu rosto com firmeza. Isabela, olhe para mim. Eu amo você. Não pelo que falta, mas pelo que você é. Você é a mulher mais forte e mais linda que já conheci. Camila é apenas uma lembrança. Você é o meu presente, o meu futuro. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto dela, mas agora misturadas a um sorriso. Rafael a abraçou forte, como se quisesse selar cada palavra com a própria alma. Mas do lado de fora, estacionado discretamente, Eduardo observava a cena. Seu olhar era de triunfo frio. Perfeito, murmurou. Agora sei por onde começar a destruir essa confiança. Na manhã seguinte, a cidade despertou com manchetes estampadas em jornais e portais de notícia. As letras garrafais gritavam: herdeira dos Valverde envolvida com mecânico suspeito de fraude. Fotografias de Rafael com clientes na oficina foram manipuladas, legendadas com insinuações cruéis, cobrança indevida, peças roubadas, até suspeitas de consertos forjados. A matéria afirmava que o mecânico de rua se aproximara de Isabela apenas para ascender socialmente e que estava envolvido em negócios ilegais. Quando Isabela recebeu a notícia no celular, o coração dela disparou. As imagens tremiam em sua mão enquanto lia os comentários de desconhecidos. Ela perdeu o juízo. Como pode uma Valverde se misturar com esse tipo de gente? Isso só pode ser golpe. Rafael entrou no quarto naquele instante, enxugando as mãos sujas de graxa em seu pano de sempre. O olhar dele se enrijeceu ao ver a expressão dela. O que foi? Ela estendeu o celular, a voz falhando. Isso. Ele leu em silêncio, o maxilar travado, o sangue fervendo nas veias. Eu sabia. Murmurou jogando o aparelho sobre a mesa. Isso é coisa do seu pai ou daquele Eduardo. Isabela sentiu o peito comprimir, como se fosse sufocada pelo peso de todos os olhares do mundo. Rafael, e se eles conseguirem destruir a sua reputação? E se todos acreditarem nisso? Ele se aproximou, segurando os ombros dela com firmeza. Eu não tenho nome de família, nem dinheiro para comprar manchetes. O que eu tenho é a minha verdade. E se alguém quiser me conhecer de verdade, vai olhar nos meus olhos, não em jornais comprados. Apesar da firmeza dele, a dúvida corroía Isabela. O fantasma da ligação anônima voltava a ecoar em sua mente. Ele só quer o seu dinheiro. Enquanto isso, na oficina, clientes fiéis começaram a aparecer. Dona Lourdes, uma senhora do bairro, entrou de bengala, encarando Rafael com dureza. Estão falando horrores de você, Rafael, mas eu conheço esse rapaz desde moleque e nunca me enganou em nada. Ela se virou para os outros clientes que se aglomeravam na porta. Quem quiser acreditar em fofoca que acredite.
Eu vou continuar trazendo meu carro aqui. O gesto simples arrancou lágrimas discretas de Isabela. Talvez fosse isso. A verdade não precisava gritar, apenas resistir. Mas Eduardo não pretendia parar ali. Na mesma noite, ele reapareceu, desta vez na frente de Isabela. O olhar dele era frio, calculista. Agora você entende, não é? Rafael é um peso, uma vergonha. Volte para o seu lugar, Isabela. Comigo você terá o respeito que merece. Ela o encarou com fogo nos olhos. Eduardo, eu prefiro 1000 vezes viver cercada de graxa do que morrer sufocada pelo veneno da sua arrogância. O tapa foi simbólico, não físico, mas nas palavras. Eduardo recuou engolindo a fúria, mas jurando a si mesmo que não desistiria. E assim, entre escândalos na imprensa e intrigas familiares, Isabela percebeu: o amor dela com Rafael não enfrentava apenas diferenças sociais. Enfrentava uma guerra declarada. A mansão Valverde permanecia silenciosa naquela noite, mas o silêncio não era de paz, era de guerra. No escritório amplo, iluminado apenas pela luz amarelada de um abajur, Alberto Valverde observava os recortes de jornais e as reportagens que estampavam o nome da filha ao lado de Rafael. Cada manchete era uma faca em sua vaidade. Eduardo, sentado em frente a ele, falava com entusiasmo. É só questão de tempo, Alberto. A imprensa já abraçou a história. Logo ela vai entender que esse mecânico não passa de um oportunista. Quando tudo isso terminar, Isabela voltará para o lugar que nunca deveria ter abandonado. Mas Alberto não respondeu. O olhar dele estava fixo em uma fotografia que escapara da pilha. Isabela sorrindo, rindo de verdade, com o rosto iluminado ao lado de Rafael em uma simples feira de rua. Ele a conhecia como ninguém, e fazia anos que não via aquele brilho. Engraçado, murmurou, quase para si mesmo. Ela nunca sorriu assim comigo. Eduardo franziu o senho. O que disse? Alberto levantou-se lentamente, caminhando até a janela. A chuva escorria pelo vidro, refletindo o peso dos anos que carregava. Talvez eu tenha passado tempo demais tentando controlar a vida dela. Como se fosse possível comprar felicidade com contratos e sobrenomes. Eduardo se ergueu, impaciente. Não me diga que vai desistir agora. Já estamos com a imprensa nas mãos. Esse romance pode ser destruído em semanas. Alberto o encarou com frieza. E se for isso que a destruir? A voz saiu dura, mas carregada de uma verdade que finalmente emergia. Você não a ama, Eduardo. Só ama o que ela representa. O silêncio entre eles foi quebrado quando Alberto completou. E eu não vou perder minha filha para o mesmo vazio que me levou a perder minha esposa. Eduardo tentou retrucar, mas Alberto ergueu a mão, encerrando a conversa. Está acabado. Enquanto isso, no pequeno quarto sobre a oficina, Isabela chorava em silêncio. As notícias ainda a perseguiam, mas o gesto dos clientes que defenderam Rafael havia lhe dado uma fagulha de esperança. Rafael se deitou ao lado dela, puxando-a para o peito. Você não precisa carregar isso sozinha, murmurou. Se o mundo inteiro quiser lutar contra nós, nós lutaremos juntos. Ela levantou os olhos marejados para ele. E se meu pai nunca nos aceitar? Rafael sorriu com ternura. Então construiremos nosso próprio mundo. Não precisamos da bênção dele para sermos felizes. Na mansão, Alberto permaneceu olhando a fotografia da filha até o sol nascer. O homem que sempre se orgulhara de ser inabalável começava a sentir rachaduras no coração. Pela primeira vez, compreendia que não era apenas a reputação da família que estava em jogo, era a própria felicidade de Isabela, e talvez, pela primeira vez, ele estivesse disposto a arriscar o orgulho para não perdê-la de vez. 3 meses haviam se passado desde a noite do noivado interrompido. A oficina de Rafael agora parecia outra, organizada, cheia de flores, cadeiras emprestadas do bairro, luzes penduradas que iluminavam cada canto. Não era um salão luxuoso nem uma catedral imponente. Era simples, mas vibrava com algo que dinheiro nenhum podia comprar: afeto verdadeiro. Isabela, em sua cadeira de rodas, usava um vestido branco elegante, mas sem exageros. Um véu leve caía sobre os ombros, e no seu sorriso havia mais brilho do que em qualquer joia. Rafael, nervoso, mas feliz,
Ajeitava a gola da camisa, sentindo que aquele era o maior dia da sua vida. Os vizinhos, amigos e até alguns funcionários da Aires, a empresa que Isabela administrava com coragem, estavam presentes. Todos tinham vindo testemunhar não apenas um casamento, mas a vitória do amor contra o preconceito, a arrogância e a dor. A música suave começou a tocar. Isabela foi empurrada pelo corredor improvisado entre cadeiras, mas cada movimento parecia leve, como se seus braços, sua própria alma, flutuassem em direção ao futuro. Rafael a esperava no altar simples, os olhos marejados, incapaz de disfarçar a emoção. No entanto, antes que a cerimônia começasse, o murmúrio de vozes correu pelo espaço. A porta se abriu, e lá estava Alberto Valverde, não no terno imponente de outrora, mas em um traje sóbrio, quase humilde, um suéter cinza, calça simples. Seus cabelos estavam mais brancos, sua postura menos rígida. O silêncio foi imediato. Todos aguardavam uma explosão, uma tentativa de impedir mais uma vez. Mas em vez disso, Alberto caminhou devagar até a frente, parando diante do casal. Seu olhar encontrou o de Isabela primeiro. E não havia mais o aço frio, apenas a dor de um pai que havia quase perdido a filha para sempre. Ele respirou fundo e então, olhando para Rafael, estendeu a mão. Eu não vim aqui para separar vocês. Vim para pedir apenas uma coisa. Cuide dela como eu não soube cuidar. Um suspiro coletivo percorreu os convidados. Rafael, emocionado, apertou a mão dele com firmeza. O Senhor tem minha palavra. Isabela não conteve as lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava entre dois mundos em conflito. O pai e o homem que ela amava estavam lado a lado, unidos. A cerimônia prosseguiu. As palavras do celebrante ecoaram pelo ar simples da oficina, transformada em templo de amor. Hoje, diante de todos, celebramos não apenas uma união, mas a vitória da coragem sobre o medo, da esperança sobre a dúvida, do amor sobre todas as barreiras. Quando Rafael colocou o anel no dedo de Isabela, suas mãos tremiam. Eu prometo nunca te deixar sozinha, disse ele. Caminharei ao seu lado, seja sobre rodas ou sobre passos, até o fim dos meus dias. Isabela sorriu através das lágrimas. Eu prometo te amar em cada detalhe simples, porque você foi o primeiro que me enxergou inteira. Os aplausos explodiram. O beijo selou não apenas o casamento, mas a certeza de que, apesar de tudo, eles haviam vencido. Após a cerimônia, os convidados celebraram com comida caseira, música do bairro e risadas que enchiam o espaço de vida. Alberto, sentado em um canto, observava a filha feliz e, pela primeira vez, sentia que talvez tivesse aprendido o verdadeiro significado de herança. Não bens, mas valores. Mais tarde, Rafael levou Isabela até a beira da praia próxima. O vento noturno embalava o mar, e ele a ajudou a se levantar, apoiando-a com firmeza. Seus pés tocaram a areia fria e juntos deram alguns passos incertos, mas cheios de significado. Ali, sob o céu aberto e as ondas sussurrantes, Isabela fechou os olhos e sussurrou. Por muito tempo, pensei que minha vida havia acabado, mas hoje percebo que ela está apenas começando. Rafael a abraçou com força, e naquele instante, o mundo parecia caber inteiro dentro daquele amor. E assim, diante da areia, do mar e do perdão, a história deles não terminou, apenas começou. O destino às vezes nos quebra em pedaços para que possamos nos reconstruir mais fortes. Isabela perdeu movimentos, mas ganhou asas invisíveis que só o amor verdadeiro poderia dar. Que você nunca se esqueça, as maiores vitórias não estão nos palácios, mas nos corações que escolhem permanecer. E se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa acreditar no poder do amor. Porque no fim, não importa o que você tenha perdido. O que realmente importa é nunca perder a esperança.